Oi, oi, tudo bem? Aqui é a Lavi e a gente tá aqui mais uma vez pra comentar um pouquinho sobre o final de semana da Loud LoL. Nesse último final de semana, eles enfrentaram a Leviatã e que, por incrível que pareça, eles ainda não tinham vencido a Leviatã nenhuma vez esse ano, né, em 2026. E apesar da Leviatã ser um time mais fundo de tabela, a gente não pode menosprezar ninguém, mas também um jogo da Loud é sempre passível da gente sentir medo. Eles podem ou surpreender a gente contra um time que tá muito forte, ou eles podem surpreender a gente contra um time que tá bem fraco. Então é sempre uma surpresa, né? Inclusive, com o perfil oficial da Loud tentando zicar a gente um pouquinho antes da partida, tá? Eu quase chorei na hora que eu vi a publicação deles mexendo com a Leviatã. Eu falei, meu Deus, meu fantasy tem 3 da Loud lá, pelo amor de Deus. No primeiro jogo, a gente teve uma composição de Yorick, Jarvan, Syndra, Ezreal e Bardo. Apesar da Leviatã conseguir apresentar um pouco de resistência pra gente nesse início de jogo, os meninos até chegaram a comentar que eles sabiam como lidar com a Leviatã porque eles têm esse início de jogo um pouco mais explosivo, então a intenção deles era não deixar ter esse jogo tão explosivo no início, para eles conseguirem controlar no mid e no final do jogo depois, porque aí a Leviatã já não teria tanta força, mas a Leviatã mostrou bastante resistência nesse início, no primeiro game, a gente deu até uma assustada, mas a Loud apresentou um melhor jogo como um time mesmo. Todas as disputas que tinham quando eles estavam 5 contra 5 eram mais vantajosas pra Loud e a gente saía bem melhor. O destaque desse primeiro game vai com certeza pro nosso Eminem da Jungler. O Sinatra jogou muito bem, ele soube gerenciar muito bem o mapa. Ele conseguia auxiliar tanto ali no topo, na bot, no mid, ele tava em todos os lugares na hora que precisavam dele. Então ele foi muito efetivo. E eu também tenho que dar um destaque pra bot lane. O Zent já vinha sendo comentado que ele tava tendo boas partidas, bons jogos, mas o Rabelo ainda não tinha conseguido mostrar pra gente todo o potencial que a gente sabe que ele pode chegar. E nesse jogo contra o Leviatã ele conseguiu fazer um bom jogo, fez um excelente jogo, na verdade. Eu ficava só pensando assim, meu Deus do céu, o Rabelo já tá com 8 kills e eu não coloquei ele no meu fantasy. Pelo amor de Deus, deixa os outros matar um pouquinho. Foi por uma boa causa, a gente ganhou esse primeiro game. Já pro segundo game, a gente veio com uma composição de Cassante, Naafiri, LeBlanc, Zae Rakan. E nesse game, no caso, não teve nem isso de a Leviathan tem um começo mais explosivo. Não teve. O Sinatra fez um gank muito cedo, muito rápido, e que foi muito efetivo, muito bom pra Loud, porque daí em diante a Loud começou, assim, uma bola de neve no jogo contra a Leviatã. Nada que eles tentavam fazer pra reverter aquele gank lá do início do game, eles conseguiam. Então a Loud executou muito bem essa parte, as fights. Teve direito a gank do Rabelo no mid também, tava uma loucura. Mas deu tudo certo. Desse ponto em diante, não tinha mais o que a Leviathan fazer. E era só, infelizmente, assistir o jogo acabando diante dos olhos dele. Bom pra gente. Essa partida terminou com um 14-4 em saldo de abates. As duas partidas foram partidas curtas, né? Terminaram antes dos 30 minutos. O que é muito bom aí pra dar uma levantada no moral. Porque nesse próximo final de semana a gente enfrenta a Los, que é a nossa rival aí. Tá aí na nossa disputa de primeiro lugar de tabela. A Luz é um time que vem vindo muito bem. Eles não têm nenhuma derrota. E não só não tem nenhuma derrota em série, eles não perderam nenhum mapa até agora. Eles estão em primeiro lugar. E a disputa vai ser contra a Loud agora nesse próximo final de semana, no domingo, na segunda partida do domingo. Eles se enfrentam. E aí fica aí, né? A disputa de quem vai ficar nesse primeiro lugar para os playoffs. A Loud já tá classificada para os playoffs. A gente conseguiu essa classificação no último final de semana, mas agora fica essa disputa pro primeiro. Será que a gente quer tanto esse primeiro lugar, gente? Esse primeiro lugar é meio amaldiçoado, a gente sabe dessa mística que tem aí no CBLOL. Nunca dá muito certo pra quem termina em primeiro lugar. Mas seria bem legal vencer a Luz, então a gente fica no aguardo dessa partida. Bom, falando um pouquinho das entrevistas que rolaram pós-partida, a gente teve uma entrevista bem interessante do Chino para Mais Esportes, pro Corres,
onde ele fala um pouquinho de como tá a atual situação do time, fala um pouquinho sobre a carreira de blogueiro dele agora. Se vocês não viram ainda, o Chino tá fazendo o vlogão do Chinão aí. Muito legal, muito bom esse conteúdo que a gente consegue ficar um pouquinho mais por dentro de tudo que tá acontecendo ali no office, né? Ele mostra um pouco do antes, depois eles indo pra partida, mostra algumas conversas interessantes que acontecem por lá. Então tá sendo bem legal esse conteúdo dele. Vão acompanhar o vlogão do Chinão e também vão acompanhar os reacts da Laudinhos, tá? Que a gente faz react do vlogão do Chinão, então não percam. Mas aí nessa entrevista ele falou um pouquinho sobre isso, sobre como ele tá conciliando essa parte de gravar os vlogs e do lado mais criativo e do lado player, né? E ele falou também alguns pontos importantes. Ele falou sobre a evolução do time, né? Sobre como ele vê alguns pontos sendo relevantes aí, de resiliência, de mentalidade. E agora com a equipe se encaminhando para os playoffs, ele consegue ver muitos pontos positivos que estão surgindo nessa Loud, que é tudo muito novo, né? Que é uma equipe que tá amadurecendo junto, estão se formando aí e que tem muitas expectativas para esses playoffs. O Chino também comentou sobre a ausência do Ryze. Pra quem não sabe, o Ryze teve um problema com o visto de trabalho dele, então ele ainda não conseguiu retornar pro Brasil. Então ele tem auxiliado o time meio EAD. O Chino explicou que ele comenta principalmente sobre as partidas que acontecem no stage, né, as partidas oficiais, e que eles esperam que ele consiga retornar, né, a expectativa aí que ele volte uma semana antes do início dos playoffs, mas ele também não deixou de comentar que, apesar de o Ryze fazer falta, né, o Cephs tem cumprido muito bem a função dele. Isso é uma coisa que os meninos sentem, né, sobre o Cephs estar cumprindo bem essa posição, mas a gente que tá assistindo de fora também pode ver que ele tá conseguindo auxiliar esse time, ele tá conseguindo executar bem a sua função. Pelo vlogão do Chinão, inclusive, você consegue ver ele mais em ação e percebe que, de fato, ele faz diferença pra esse time. Outro ponto que o Chino comentou foi sobre a Loud em treinos, e ele tem dito que eles têm tido bons treinos, tem sido treinos positivos, mas que uma coisa que costuma acontecer é eles darem uma dispersada ali, o office um ambiente um pouco mais familiar, não sei. Eles dão essa relaxada aí e acabam zaralhando alguns jogos, mas que ele disse que não é uma coisa que acontece no stage, não é uma coisa que eles trazem pro stage, é uma coisa que fica por lá mesmo, mas que eles têm feito bons treinos. Ele explicou também que às vezes o que acontece é de alguns jogos eles iniciarem um pouco mais devagar, por isso que o jogo 1 é sempre diferente da forma como eles conduzem o resto da série. Outra entrevista interessante que rolou foi da Laudinhos. Eu não vou dar muitos spoilers aqui, se você quiser assistir, tá tudo aqui no YouTube, tá? A Sabrina tem feito um excelente trabalho fazendo as entrevistas aí do LoL. Tem várias pra vocês, se vocês ainda não assistiram ainda, várias pra vocês maratonarem. Vão lá dar uma olhadinha. Mas principalmente vou falar sobre a última que ela teve, vou comentar um pouquinho por cima, que foi com o Rabelo. E eles comentaram sobre como tá essa dinâmica do time, deles juntos, né? Eles são um time novo e ele disse que tem sido muito interessante jogar junto com os meninos e que, para além disso, eles têm conseguido criar laços aí, né? Eles fazem coisas off-game, eles saem pra jantar, vão pra karaokê, jogam outros jogos também, tipo, o LoL tá estressando? Vão jogar um CS. Eu vi os gente jogando CS no vlogão de não, hein? Que isso tem sido tudo muito positivo, que tem criado um ambiente muito legal de se trabalhar. Outro ponto abordado foi da vinda do Kazé pra Loud junto com ele, se ele via que teria algum atrito ali, né? Todas as coisas que aconteceram naquela head. Mas ele disse que, na verdade, não, que ele ficou muito feliz de saber que o Kazé tava vindo pra cá, porque ele já sabia a forma como o Kazé jogava e ele sabia que ia conseguir encaixar nesse mesmo jogo, que o Kazé é um ótimo jogador e que ele gosta de estar na Loud junto com o Kazé, com o Zente e com os meninos. Mais uma vez, eu tenho que citar o vlogão do Chinão, gente. Ele tá arrasando nesse conteúdo, a gente consegue ver como os meninos têm criado essas relações. A gente consegue ver também no dia a dia deles, eles postam bastante coisa juntos. Mas pelo vlogão a gente vê que realmente ali tá se criando esse vínculo, esse laço, que é muito importante, porque eles trabalham aí muitas horas por dia juntos. Então não tem como você odiar o seu teammate. Por hoje é isso. A gente volta agora pós-jogo contra a Los. Esse jogo acho que vai dar o que falar, gente. Tô um pouco ansiosa. E é o último jogo da rodada.
eles vão segurar essa audiência, tá? A gente sabe que tá decaindo, né, Jojo? Mas tudo bem. A gente volta depois desse jogo contra a Luz pra comentar um pouquinho sobre como foi esse final de semana aí da nossa Loud LOL. É isso, fico por aqui e até a próxima. Beijo!